Vamos falar hoje sobre como a responsabilidade das crianças para os pais. Mas crianças até os 5 anos podem sair com a Catarina, vai ser ela a tratar do berçário. E também queria pedir a alguém para ligar estas luzes. Deixa ligar as luzes aí de trás, se for possível. Vamos abrir as nossas Bíblias para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Estamos no meio de uma série chamada Investir na Família. Nós estamos a ver o que a palavra de Deus tem para dizer para a família. Na semana passada, alguém consegue lembrar? Falámos sobre que aspecto da vida familiar? Isso foi há 2 semanas. Mas alguém consegue lembrar? Foi sobre o quê? Relacionamentos, sim. Com os pais. Como ser... Acho que era sobre os pais e os filhos. Como ser um bom pai e uma boa mãe. E hoje vamos ver o contrário disso. O que a palavra de Deus diz para os filhos e a responsabilidade que eles têm aos pais. Eu espero que todos tenham um boletim, se não, só levantar a mão e alguém vai entregar um boletim para si. Todos têm um boletim, porque têm um bolso. Está bem? Então vamos à palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, e vamos ler 3 versículos desta passagem e depois ver o que a palavra de Deus tem para dizer aos filhos. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e vivas muito tempo sobre a terra. Antes de avançarmos, vamos ter uma palavra de oração e dedicar este tempo nas mãos de Deus. Pai nosso, agora pedimos humildemente que Tu possas abrir os nossos corações e as nossas mentes para podermos receber da Tua palavra a mensagem que tens para cada um de nós. Senhor, estamos aqui porque sabemos que Tu és o Criador da família, foste Tu que criaste-nos, és Tu que sabes melhor como nós funcionamos e, Senhor, nós queremos ser obedientes aos Teus mandamentos em relação à família. Nós pedimos hoje que esta mensagem virada aos filhos seja uma mensagem que ajuda cada família aqui presente e que também ajuda cada criança, cada filho a saber como agir com os seus pais. Senhor, este é um relacionamento fundamental nas nossas vidas e queremos que Tu sejas honrado nas nossas famílias. Oramos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos a ver o plano de Deus para a família. Temos visto que a palavra de Deus fala para os maridos, fala para as esposas, fala para os pais, fala sobre o aspecto sexual da pureza e também a palavra de Deus fala para os filhos. E agora, todos nós aqui somos filhos. Todos nós temos pais e mães. Eu reconheço que muitos de nós, infelizmente, os nossos pais já não estão aqui na Terra. Mas todos nós vivemos dentro, ou no passado, vivemos dentro da família. E também reconheço que alguns de nós tivemos pais que não foram os mais justos, ou os mais simpáticos, ou os pais mais carinhosos. Mas nós queremos ver da palavra de Deus o que diz para nós, independente da nossa situação familiar. Vamos ver nesta passagem o que a palavra de Deus diz para os filhos. Agora, este primeiro versículo, versículo 1, era um dos primeiros versículos que a minha mãe fez-me memorizar como criança. E sabem porquê? É óbvio. Sede obedientes, diz aqui, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Eu memorizei este versículo com 4, 5 anos de verdade, e é um versículo que nunca me deixou. E a minha mãe lembrava-me muito da verdade neste versículo. Mas é uma verdade importante. E vemos, em primeiro lugar, que a palavra de Deus diz aos filhos que devem obedecer os seus pais.
Devemos obedecer os nossos pais. Agora, isto é especialmente importante quando tu vives debaixo da autoridade dos teus pais. Se ainda vives com os teus pais, tu vives debaixo da sua autoridade. E então a palavra de Deus diz que devemos ser obedientes aos nossos pais. E é claro que ao longo da vida, quando nós formos adultos, o relacionamento muda. Mas o que a palavra de Deus diz aqui é que devemos obedecer. Agora, lembrem isto, ou prestam atenção aqui. Esta passagem diz: filhos, sede obedientes aos vossos pais, se eles foram bondosos, simpáticos e dão-te todas as coisas que tu quiseres. É isso que a palavra de Deus diz? Não. É isso? Não? Diz: sede obedientes no Senhor. Então vemos que esta obediência é de uma certa forma incondicional. Agora, claro, se os teus pais querem que tu faças algo ilegal, contra a lei ou algo imoral, isso não deve ser. Mas, além disso, a Bíblia diz que a obediência dos filhos aos pais é uma obediência incondicional. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Também diz em Colossenses 3, diz: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Este é um obedecimento incondicional, mas também é um obedecimento ao Senhor. Se tu estás a obedecer os teus pais, tu também estás a obedecer a Deus. Se estás a desobedecer os teus pais, estás a desobedecer a Deus. Deus, como o Criador da família, Deus, como o Criador da sociedade, Ele deu-nos um sistema para viver dentro daquele sistema. Dentro da família, debaixo da autoridade do governo, Deus instituiu a família, o governo, e é preciso lembrar que isto foi criado por Deus. Então diz, devemos obedecer os nossos pais. Agora vamos para o próximo slide aqui. Quero mostrar o que é obediência. Obediência é imediata. Não é dizer já vou e depois esperar mais de 5 minutos para cumprir a tua palavra. E todos os pais aqui disseram amém. Pois, é uma verdade importante. A obediência deve ser imediata. E tantas vezes eu ouço isto. Já vou. Passa 5 minutos. Já vou. Isto não é obediência. Obediência também é com a atitude certa. Não é cumprir com as regras, mas com uma atitude chateada. Há tantas vezes isto acontece. Sim, a pessoa, a criança ou o filho está a fazer o que deve, mas com uma atitude horrível. A atitude deve ser uma de respeito e de amor. E também a obediência aos teus pais é a obediência a Deus. Temos visto isto porque diz no Senhor. Isto é agradável ao Senhor. Quem conhece Jesus Cristo como o seu Salvador tem uma vida nova, tem uma vida diferente. Os nossos relacionamentos vão mudar. O relacionamento do marido e mulher vai mudar. Já temos visto isso. O relacionamento do pai ao filho, da mãe ao filho, vai mudar. E é assim com os filhos. É obediência a Deus. Deus, quando Ele entra na vida de uma pessoa, não é só para vir à igreja de vez em quando, é para transformar as nossas vidas completamente. Onde havia amargura, há amor. Onde havia injustiça e crueldade, agora há simpatia e bondade. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Também vemos que a obediência aos teus pais é um indicador forte de como vais agir em outros relacionamentos da tua vida. Se uma criança é sempre desobediente aos seus pais, sempre rebelde, não surpreende-me ou choca-me quando aquela criança torna-se um adulto que é rebelde no trabalho, é rebelde contra as outras pessoas na sua vida. Então reflete a nossa condição.
E também a obediência não é condicional ou opcional. É um mandamento. Então a palavra de Deus simplesmente diz aqui: sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Agora, porque temos as crianças aqui conosco hoje, eu queria fazer um pequeno jogo ou concurso. Então eu vou pedir à Paula e à Patrícia para virem cá à frente e eu vou dar algumas situações a elas e elas vão responder e nós vamos dizer o que é a forma correta de agir ou a forma incorreta, está bem? Estão a prestar atenção? Então, deixem-me encontrar o meu papel. Eu vou dar uma situação e depois uma delas vai responder e depois a outra e vamos decidir como responder. Está bem? Aqui está. Primeira situação. A tua mãe pede para tu lavares a louça. Porque tem de ser sempre eu a lavar a louça. Estou tão cansada, parece que sou a escrava da casa. Está bem? Vou agora fazer isso. Mãe, muito obrigada por teres feito um jantar tão delicioso. Está bem? Então qual é a resposta certa? É da Paula aqui, esta vez. Vou agora fazer isso. Obediência imediata. E também com o espírito correto. Está bem agora? Próxima situação. O teu pai pergunta se tens trabalho para casa a fazer. Sim, mas eu não sei como fazer isso. A minha professora é tão chata, não explica nada. Vou jogar no computador agora. Sim, vou tratar disso agora mesmo. Pai, tenho uma pergunta sobre o problema do TPC de matemática. Podes dar-me uma ajuda rápida nisso? Está bem? Desta vez quem é que teve a resposta certa? Foi a Patrícia, sim. Vou tratar disso agora mesmo. Está bem? Agora a terceira. Esta é com mais idade, não é necessariamente com 9 ou 10 anos, mas como jovem, esta é uma situação que acontece muitas vezes. A tua mãe diz que podes ir ao fórum com os teus amigos, mas tens de voltar para casa às 9h30, ou às 9h30 da noite. Mas nenhum dos meus outros amigos tem de voltar para casa naquela hora. Tu és tão rígido comigo. Nunca me deixas fazer nada. Mãe, muito obrigada. És tão querida para mim. Queria-te perguntar uma coisa. O filme que vamos ver só acaba às 9h30. Então posso voltar às 9h45 para dar tempo suficiente? Está bem? E esta vez, quem é que fez a resposta certa? A Paula. Está bem, obrigado. Vamos dar palmas a elas. Muito bem. Sede obedientes ao Senhor. Mas em segundo lugar, nós vemos que devemos respeitar os nossos pais. Provérbios 15:20 diz o seguinte: o filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Obedecer é importante, mas o próximo passo é de respeitar. Obedecer tem a ver com o nosso comportamento e respeitar tem a ver com o nosso espírito. Em Levítico 19 diz: cada um temerá a sua mãe e o seu pai. Então, respeitar é um passo fundamental e todos nós, independente da nossa idade, devemos respeitar os nossos pais. Eu, como adulto, eu agora faço as minhas decisões. Eu não vivo na casa dos meus pais. Eu agora não... A parte da obediência aos meus pais não é tão aplicável a mim. Mas esta parte de respeitar os meus pais ainda é muito aplicável para a minha vida. Toda a minha vida, eu preciso de respeitar os meus pais. Eles, muitas vezes, os meus pais, eles falharam, eles não tomaram a decisão correta, ou fizeram algo que, da minha perspectiva, pareceu injusto, mas, mesmo assim, eu devo respeitar os meus pais. E esta é uma promessa do Senhor. Em Efésios 2, sede obedientes, isto é justo. Diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então devemos respeitar os nossos pais. Isto manifesta-se da maneira que nós falamos com os nossos pais. Isto manifesta-se na maneira que nós valorizamos os nossos pais. Tantas vezes, nós, quando olhamos para os nossos pais, vemos só os nossos deveres, as coisas que precisamos de fazer
por eles. Mas também devemos olhar além disso e ver a maneira que podemos estimar, ajudar, encorajar os nossos pais. Devemos respeitar os nossos pais. Versículo 2, também de um sentido ligeiramente diferente, é honrar. A terceira responsabilidade dos filhos é de honrar os teus pais. Lembrem os 10 mandamentos, o quarto mandamento fala o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esta é uma grande promessa. E esta é um grande princípio da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem palavras fortes de condenação contra os filhos que são rebeldes contra os seus pais. As promessas são grandes e preciosas e também a condenação é forte também. E então vemos aqui que devemos honrar os nossos pais. Obedecimento tem a ver com o comportamento, respeito tem a ver com o espírito e honra tem a ver com o estimar os nossos pais. Nós devemos olhar para as maneiras que podemos honrar os nossos pais. Por exemplo, eu escrevi várias maneiras aqui. Podemos escrever uma carta de agradecimento aos teus pais. Isto pode ser feito a qualquer idade. Isso agora é Facebook. É só por Facebook agora. Pode pôr no mural do Facebook. Mas escreve uma carta de agradecimento aos teus pais. A minha avó, quando eu casei com a Sara há 6 anos e meio agora, antes de eu casar, eu escrevi uma carta à minha avó. E ela isso deixou uma grande impressão na vida da minha avó. No momento eu não pensei que era algo muito especial, mas ela tem a minha carta numa moldura lá em casa. Muitas vezes quando eu ligo para ela eu disse: eu estou aqui sentado a ver a tua carta que escreveste. Isto foi algo que realmente tocou muito o coração da minha avó. Escreve uma carta de agradecimento, prepara um jantar, ou paga, se conseguires, paga um jantar para os teus pais, compra flores ou chocolate para a tua mãe, especialmente no dia da mãe. Pergunta ao teu pai como fazer alguma coisa. Eu notei que uma das coisas que o meu pai gosta muito é que ele gosta que eu peço conselho dele. Ele quer dar conselho, ele quer dar ajuda. Esta é uma maneira de honrar os nossos pais, é dizer: olha, eu reconheço que eu não sei tudo na vida. Tu tens mais experiência nisto. A primeira vez que comprei um carro, eu perguntei ao meu pai o seu conselho, porque ele já tinha comprado muitos carros. E eu, não. Esta é uma maneira de honrar os nossos pais. Devemos elogiar e encorajar, devemos orar pelos nossos pais, falar com respeito, fazer um trabalho ou um projeto para os nossos pais. Devemos passar tempo com os nossos pais. Isto é algo que qualquer um de nós podemos fazer, independente da idade. Eu também digo isto para os adultos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo os nossos pais vão viver. Devemos aproveitar o tempo que temos com os nossos pais. Não devemos desperdiçar as nossas vidas com disputas com eles. Devemos, se for possível, mostrar toda a honra e respeito que podemos para eles. Então a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E continua a dizer em versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O próximo slide fala só de um versículo em 1 João 4. E fala sobre o amor que devemos ter para o irmão, mas diz aqui: se alguém diz eu honro a Deus e desonra o seu pai, é mentiroso. Pois quem não honra o seu pai, ao qual viu, como pode honrar a Deus a quem não viu? Então, mais uma vez, eu reconheço que muitos de nós viemos de famílias com pais que não eram simpáticos, que não mostraram amor. Nós, que somos seguidores de Jesus Cristo, devemos
tentar manifestar estes aspectos, mesmo para os pais que não merecem, aos olhos do mundo, o nosso respeito ou a nossa honra. O cristão é diferente. O cristão tem uma atitude e comportamento diferente. Mas, em quarto lugar, eu quero destacar um outro aspecto importante. E é ouvir os conselhos dos teus pais. Provérbios 1, 8 e 9 diz o seguinte. Diz: Filho meu, ouve a instrução do teu pai. Não deixes a doutrina da tua mãe. Porque diadema da graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Devemos ouvir os conselhos dos nossos pais. Agora, talvez estejas aqui a pensar, David, isso é muito bem, mas eu sou crente, o meu pai ou a minha mãe são descrentes, eles não querem ter nada a ver com Deus, então isto não aplica para mim. De uma forma, temos sempre de obedecer primeiro a palavra de Deus, mas eu acho que mesmo sendo descrentes, os nossos pais podem dar conselhos que podem ajudar-nos nas nossas vidas. O meu pai, ele aceitou Jesus como Salvador com 19 anos de idade. Depois de alguns anos de terminar a faculdade, ele acreditou que era a vontade de Deus para ele ser missionário ou pastor, então ele decidiu ir ao seminário. Agora ele tem várias escolhas, vários seminários onde ele possivelmente podia entrar, mas ele, mesmo vindo de um lar descrente, os meus avós não eram crentes, o meu pai perguntou ao meu avô conselhos sobre o seminário onde ele devia ir. E o meu avô foi com o meu pai visitar alguns destes seminários. E finalmente, depois de terem visto alguns dos seminários, o meu pai, que era crente, o meu avô que não era crente, o meu pai perguntou: Pai, então, o que achas melhor lugar para onde eu ir? Agora, ele tinha várias considerações, ele não só estava a ouvir o conselho do pai, mas era um grande fator. O meu avô disse: eu acho que deves escolher este seminário, porque é um seminário mais bem estabelecido, tem professores que estão lá há mais tempo, eu acho que deves escolher esta. E Deus usou o conselho do meu avô e vários outros fatores para empurrar o meu pai, dirigir o caminho do meu pai, aquele seminário. O que é que eu estou a dizer? Simplesmente devemos ouvir os conselhos dos nossos pais. Parece simples, mas tantas vezes queremos fazer e viver a vida das nossas maneiras, em vez de olhar para as pessoas que Deus tem posto nas nossas vidas para nos ajudar. Tantas vezes nós não aproveitamos dos relacionamentos que temos nas nossas vidas. Dos irmãos que nós temos, dos pais, do pai ou da mãe que nós temos, dos amigos que nós temos, da igreja que temos. Devemos aproveitar ao máximo as pessoas que Deus tem posto nas nossas vidas e devemos pedir a Deus que Deus possa usar o conselho dos outros para nos ajudar e orientar nas nossas vidas. Não devemos ser teimosos e arrogantes e pensar que sabemos tudo. Devemos seguir a palavra de Deus e ouvir a instrução, especialmente dos nossos pais e das nossas mães. E o quinto, a verdade que eu quero destacar hoje é esta. Devemos dar graças a Deus pelos nossos pais. Mais uma vez, algumas pessoas estão a dizer: David, tu não conheces os meus pais, são as pessoas mais chatas do mundo. A Bíblia diz: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E sabem, o incrível de Deus é que Deus, Ele pode, mesmo se você tem pais horríveis, Deus pode usar aqueles pais para o bem na tua vida. E eu tenho ouvido a história após a história da maneira que Deus usou relacionamentos difíceis para moldar e transformar e dirigir uma pessoa no caminho que Deus queria. Então, se estás aqui hoje desanimado, pensar: minha família a situação é tão difícil, dá graças a Deus pela tua família, ora pela tua família, ora pela salvação de tua família e procura maneiras de ver o bom e a maneira que Deus tem usado os teus pais, fracos como eles eram ou como são, para
o teu bem. Devemos dar graças a Deus pelos nossos pais. Devemos dar graças a Deus por muito mais coisas do que nós costumamos fazer. Nós, tantas vezes nas nossas vidas, não seguimos este versículo e em vez de em tudo dar graças, em tudo queixamos. E é isso a realidade de tantas das nossas vidas. Devemos dar graças a Deus pelos nossos pais. Como diz aqui, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Uma parte de honrar é de agradecer a Deus pelos nossos pais. Mas finalmente eu quero olhar para um versículo em Salmo 27. Eu sei que há pessoas aqui e que há situações em que, como já vimos, que há famílias difíceis. E este salmo, o Salmo 27, diz o seguinte: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Esta é uma promessa preciosa. Mesmo se tu vens de uma família difícil, podes depender no amor que Deus oferece. E o facto é, todos nós temos famílias aqui na Terra. Mas também a Bíblia fala não só de famílias físicas, mas de famílias espirituais. Todos nós nascemos em pecado. A Bíblia explica que nós somos filhos da ira, filhos das trevas, debaixo da condenação de Deus. Mas Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor. Ele mostra o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a grande verdade que nós vemos na Bíblia é que Deus quer ter um relacionamento familiar conosco. Ele quer ser Pai para nós. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, a pergunta é esta. Todos nós sabemos as nossas famílias aqui na Terra. Eu sou da família Booth, por isso é o meu nome. Mas a tua família espiritual, como é a tua família espiritual? Tu, como este versículo diz, já recebeste, como diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, falando de Jesus Cristo. A Bíblia diz, creem no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E a Bíblia fala da maneira que quando nós aceitamos Jesus Cristo como o nosso Salvador, somos adotados do Filho de Deus. Somos herdeiros de Deus, da herança que Deus nos dá. Temos tudo que Deus oferece a nós. Esta é uma promessa preciosa e a pergunta é esta. Tu fazes parte da família de Deus. Já houve um tempo na tua vida em que tu acreditaste em Jesus Cristo como o teu Salvador, arrependeste do teu pecado e confiaste plenamente nele para o perdão do teu pecado e para a esperança da vida eterna. Esta é a família que Deus convida-nos a fazer parte. Deus, como disse aqui, quando meu Pai, o Senhor me recolherá. E esta é uma promessa incrível. Então pensem sobre as vossas vidas, as tuas famílias. Mas também pensa sobre a tua família espiritual. Tu fazes parte da família de Deus. Tu fazes parte desta... Conheces Deus como o teu Pai? Vamos agora ter uma palavra de oração. E eu quero que todos nós, neste momento, contemplar as nossas famílias. Vamos ter um momento de silêncio e depois eu vou orar e vamos pedir a Deus que Ele possa abençoar as nossas famílias.